Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou falar sobre estatísticas descritivas. Então, quando a gente está trabalhando com análise ou ciência de dados, isso é uma questão muito importante porque geralmente vai ser a base de todo o trabalho, né, de todo projeto na área de dados logo no início. Então, antes de você fazer uma análise preditiva, uma análise de diagnóstico ou prescritiva, a base de tudo isso vai ser uma boa análise descritiva que vai servir para quê? Para você conhecer mais a fundo os seus dados, saber quais são as características desses dados, se existem tendências, se existem padrões, se existem valores extremos nas suas variáveis e assim por diante, certo? Então, a estatística descritiva, né, que você vai obter dos seus dados vai servir para esse propósito, para você conhecer mais a fundo os seus dados. E aí vai ter várias estatísticas, né, cálculos que você vai aplicar para obter, né, esses insights, essas informações a partir dos seus dados. Vai ter estatísticas descritivas que vão funcionar melhor para dados de séries temporais e vai ter estatística descritiva que vai se aplicar mais para a parte de dados de corte transversal. Mas dando uma visão geral e resumida, né, a gente poderia falar sobre esse assunto aqui por um semestre inteiro de uma disciplina de uma cadeira de uma graduação, né? Geralmente esse tema é abordado em um semestre inteiro na graduação, aqui eu vou resumir ao máximo possível para não ficar muito maçante. Então imagina que você tem lá uma variável com distribuição normal, como eu estou representando aqui nessa ilustração didática, né? Esse gráfico aí. Vai ter aqui basicamente a distribuição dessa variável e a gente pode repartir ela, separar esses dados, né, em várias pequenas partes, né? Então, 50% dos dados vão estar localizados nessa parte central da distribuição. No meio dessa distribuição, onde tem essa linha vertical aqui, vai estar o que a gente chama de mediana da distribuição dos dados. Então, é o valor que está no meio, o valor literalmente do meio, depois de ordenar crescentemente ou decrescentemente os seus valores, né, da sua variável. Essa é a mediana, ela vai estar bem no meio, vai ser o valor do meio, certo? E depois, nas caudas, né, que a gente chama, a gente vai ter os restantes 25% aí, dos dados, certo? E a gente pode obter algumas estatísticas, né, interessantes, que são, por exemplo, o valor mínimo, ou seja, qual que é, se você ordenar todos os valores crescentemente, qual que é o primeiro valor da sua distribuição de dados, o valor máximo, então qual que é o último valor lá da sua distribuição de dados, o valor máximo, né, que está lá no limite superior da distribuição, e também outras estatísticas, né, que você eventualmente vai precisar analisar, como os percentis, os quartis e também o intervalo interquartil, que vai ser produto aí de uma operação, né, entre os quartis, certo? Então, em resumo, né, a estatística descritiva, né, vai ser justamente essa obtenção de informações, né, que você vai obter dos seus dados, basicamente para entender a distribuição deles, a tendência central e outras características, né, que podem ser interessantes conforme o tipo de dado. E aqui no artigo, para quem quiser ler mais em detalhes, né, eu coloco vários desses pontos que são interessantes de você analisar conforme o tipo de dado, né, algumas estatísticas relevantes. E aí vai ter também, né, os cálculos, como que você vai calcular, né, essas questões, essas medidas, né, estatísticas. Então, desde lá da média, mediana, valor mínimo, máximo, os percentis, a frequência, o desvio padrão, a variância e várias outras estatísticas descritivas que eu poderia mencionar aqui. Eu deixo detalhadinhos os cálculos, eu não vou me aprofundar aqui, porque isso tomaria bastante tempo para a gente ver aqui no detalhe, né? Eu acho que vai também exigir um pouquinho de base teórica de estatística para você abstrair todo esse conteúdo, apesar de parecer coisas fáceis e simples, né? Você precisa sim de uma base de estatística para compreender essas medidas, né? Vai ter diferença entre estatística, uma medida estatística que é da população, uma medida estatística que é da amostra, né? Então essas questões são relevantes. Aqui eu vou focar mais, depois desse aspecto introdutório, de alguns conceitos, vou focar mais na parte prática, né, de como que você aplica isso utilizando linguagem de programação.
Então agora vamos lá para a parte prática, vamos ver como que a gente pega um conjunto de dados, uma tabela, e calcular essas estatísticas descritivas para essa tabela de dados. Bom, então como que eu pego uma tabela de dados e calculo as estatísticas descritivas das variáveis dessa tabela usando a linguagem de programação R? É muito simples, na verdade. A gente vai demonstrar aqui utilizando a linguagem de programação R. Vou abrir aqui o RStudio para demonstrar como que o procedimento é feito. Basta a gente rodar ali apenas uma função, um comando da linguagem R, e a gente vai obter ali algumas estatísticas descritivas que são as principais e relevantes para você analisar e conhecer os seus dados, certo? Então tenho aqui um código já preparado de dados de exemplo que eu vou utilizar aqui. Vou colocar aqui em um script, então vou abrir aqui um script, vou salvar ele como stat descritiva e vou colar aqui o script que eu já preparei para a gente se adiantar aqui e otimizar o tempo. Então aqui eu estou carregando alguns pacotes que eu preciso para coletar dados de exemplo, para fazer tratativas de dados, e o pacote Data Wizard é o que a gente vai utilizar para calcular as estatísticas descritivas. Então está instalando aí os pacotes, é só aguardar, e depois de terminar de instalar os pacotes, a gente carrega esses pacotes e carrega os dados. Para carregar os dados, vou utilizar uma base de dados SQL, que é lá pelo site basedosdados.org. Eles têm um Data Lake localizado lá no Google Cloud. Então você tem que se autenticar nesse Data Lake através de um ID de projeto que você tem que criar lá no Google Cloud, tá? Não, esse código aqui você não deve executar com essa informação aqui, com esse ID de projeto, tá? Porque isso daqui foi criado na minha conta lá do Google Cloud. Então você tem que ter uma conta lá no Google Cloud para reproduzir aqui o que eu estou te passando, né? E criar lá um projeto e obter o ID do projeto e substituir aqui onde eu estou destacando, tá? Não adianta executar dessa maneira que está aqui, você tem que criar aí na sua conta, certo? Então terminou de instalar aí os pacotes, vou carregar eles, Ctrl Enter, vou definir esse ID de projeto que eu já criei ali na minha conta do Google Cloud, tá? Então, definido com sucesso. E agora eu vou coletar os dados. Tem uma tabela aí do Campeonato Brasileirão, são estatísticas aí do Campeonato Brasileirão que eu estou pegando ali os dados de 2020, certo? E aí, se você quiser saber detalhes, acesse lá o site basedosdados.org para saber. Então, vou salvar essa tabela em um objeto chamado tabela. Aí eu vou autenticar lá com o Google Cloud, então, yes. E agora ele vai me pedir para inserir informações pessoais, né? Então, vou dar uma pausa aqui rapidamente para fazer o login aqui. Bom, retornando aqui, acabei de fazer ali a autenticação da API de dados e está aqui a minha tabela de exemplo para a gente calcular as estatísticas descritivas. Então, são 36 colunas, 380 linhas de dados. Aí vai ter vários tipos de variáveis aqui, desde variáveis aí categóricas, variáveis numéricas, variáveis discretas, contínuas, né? Vai ter várias opções aqui para a gente explorar os dados e conhecer esses dados. Então, como que eu faço isso de uma maneira bem simples? Como eu falei, basta um único comando. Então, estatísticas descritivas, a gente roda ali o comando Data Wizard describe distribution. Então, é esse comando aí. Você passa ali o data frame que você tiver aí na sua seção de R, roda o comando, ele vai calcular para você as estatísticas descritivas. Então aqui ele apresentou a mensagem primeiro, que ele precisa do pacote base teste R instalado, aparentemente. E me sugeriu aqui para instalar. Então apertar Y para instalar. Ele vai instalar e depois calculou aqui para mim uma tabelinha sumário de estatísticas descritivas bem rapidamente, bem simples. Então, ele dá o nome de cada coluna, certo? 36 colunas da minha tabela de dados e as estatísticas descritivas. Então, assim, é muito fácil, né, você analisar aí e ter um primeiro olhar, né, uma visão geral sobre seus dados. Então, tem aí a média, a amostral,
tem o desvio padrão, o intervalo interquartil, tem aí o range o intervalo de valor mínimo e máximo, né? Então, ó, as rodadas do Campeonato Brasileirão vão de primeira rodada até 38ª rodada, a assimetria, então tem esse valor aí para você observar mais a parte do shape, do formato da distribuição, da mesma forma a curtose e a contagem, né, a contagem de observações aí, da variável, certo? E também se tem observações aí ausentes, certo? Então é bem simples, bem rápido, bem fácil de obter essas estatísticas apenas com esse comando. Espero que essa dica aí tenha sido útil. Bom, então como que eu calculo as estatísticas descritivas de uma tabela de dados, né, com várias variáveis usando a linguagem de programação Python? Na verdade, o procedimento é muito simples. A gente vai utilizar aqui a linguagem Python. Vou abrir aqui o Google Colab para demonstrar o procedimento. A gente só precisa executar um único comando, uma única função, que já traz para a gente todos os cálculos, as medidas estatísticas, né, para a gente. Vou utilizar aqui dados de exemplo, que eu já preparei um código para facilitar e agilizar aqui o tempo. Então, estou colando aqui o código na primeira célula e vou instalar as bibliotecas que eu preciso aqui para coletar esses dados. Então, instalar bibliotecas, pip install base dos dados. Então, essa biblioteca aí é para a gente coletar os dados, certo? Eu vou utilizar aqui uma tabela de dados que vem de um data lake, do projeto base dos dados.org. Esse data lake está lá no Google Cloud, tá? Então, a gente vai coletar essa tabela dessa base SQL. Eu preciso dessa biblioteca para isso. E para fazer essa coleta de dados, eu preciso me autenticar nesse data lake, certo? E aí, para isso, você precisa ter uma conta lá no Google. Você precisa criar um projeto lá no Google Cloud e colocar o ID desse projeto aqui nessa linha 7, certo? No lugar do que eu estou destacando aqui, certo? Não adianta rodar e tentar reproduzir aqui o código. Como está aqui, você tem que trocar essa informação destacada aqui pelo projeto que você criar na sua conta do Google, certo? Senão não vai funcionar, certo? Se você tiver dúvidas, consulte aí o site, a documentação da base dos dados, que eles têm lá as informações detalhadas de como criar o projeto e obter esse ID de projeto para colocar aqui, tá? Então, instalei a biblioteca, vou importar o módulo aí da biblioteca e importar os dados de exemplo. Os dados de exemplo são basicamente ali dados de 2020. Deixa eu só permitir aqui a autenticação, ó, com o data lake, né, da minha conta, ó. Então, tu vai fazer a confirmação nessa janelinha aqui, autenticar a API, né? Tá fazendo a coleta dos dados. Então, essa tabela é a tabela do Campeonato Brasileirão, né, de 2020, certo? Então, ó, deixa eu imprimir aqui, que vai ter ali várias variáveis, né, que são de vários tipos. E aí é interessante, né, justamente para essa diversidade de dados que tem aqui nessa tabela, né, para você obter estatísticas descritivas para entender melhor esses dados. Então, acho que é um bom exemplo aí de tabela de dados, certo? E é como que eu obtenho essas estatísticas descritivas? Então, eu vou criar aqui uma célula, colocar estatísticas descritivas, e aí você pega aí o seu data frame da sua tabela que você quer analisar e chama o método describe lá do pandas, certo? E aí vai ter a opção ali de você colocar ou deixar o padrão, ou acho que o melhor, né, a melhor opção é colocar include igual all. Basicamente para ele calcular as estatísticas descritivas de todas as colunas. Por padrão, na versão aqui que eu estou usando do Pandas, as estatísticas descritivas são calculadas somente para as colunas que são numéricas. Se você colocar assim, ele calcula para todo tipo aí de coluna, certo? As estatísticas aplicáveis, obviamente. E aí está aqui o resultado. Aí tu pode transpor essa tabela resultado aí para ficar mais fácil de ler, ó.
E aí a gente vai ter, ó, o nome da coluna no índice aqui da tabela, então são acho que 36 colunas, e as estatísticas descritivas nas colunas dessa tabela resultado aqui, né? Então ele tem a contagem de observações, valores únicos, a gente vai ter aí o valor top, que salvo engano aqui é o valor mais frequente, acredito eu. Não sei qual que é a descrição dessa coluna aqui na documentação da função describe, mas daí é só você checar. Vai ter a frequência, a gente vai ter aí a média amostral, ó, então público máximo das partidas do campeonato 2020 é 45 mil pessoas. A gente vai ter o desvio padrão, a gente vai ter valor mínimo, valor máximo, ó, então valor mínimo da variável rodada, né, que é o número da rodada, é 1. Valor máximo, ó, é 38. Então, são 38 rodadas do Brasileirão. A gente vai ter os percentis e todas essas informações, né, a gente consegue obter com esse único comando de maneira bem simples, bem rápido, para você ter um primeiro olhar, uma visão geral sobre os seus dados. Acho que fica bem fácil de trabalhar com essa função. Vai ter outras opções também, tá? Mas essa daqui acho que é a mais rápida. Certo? Então, espero que essa dica tenha sido útil e boas análises aí de dados.